Olha, eu acho que foi assim na última hora que eu decidi ser jornalista. Eu sempre gostei muito de ler, de escrever, de acompanhar o noticiário, mas eu tinha uma certa dúvida se eu fazia economia, se eu fazia jornalismo, eu pensei também em seguir literatura, mas aí de repente na última hora eu fiz inscrição no vestibular para jornalismo, passei em várias faculdades, eu comecei a estudar na Universidade de São Paulo, só que no segundo ano eu já fiz economia, então foi meio que direcionando a minha carreira para isso. Eu comecei efetivamente a trabalhar como jornalista ainda no Jornal da Tarde, na área de economia. Antes era temporário, depois eu fui contratada, e aí a coisa foi engatilhada assim de uma forma meio por acaso. Eu comecei a trabalhar em rádio, na Rádio Dourado, que era do mesmo grupo do Jornal da Tarde. Depois que eu saí de lá, eu fui para o SBT, na televisão, e aí eu acostumei simultaneamente a trabalhar em várias áreas, né, do jornalismo. Então, em rádio, televisão, escrevendo colunas para jornais, então uma diversidade enorme. Passei por várias emissoras, a TV Manchete, Rede TV, voltei para o SBT, trabalhei também na TV Cultura, do rádio eu fui da Eldorado, passei pela CBN, da CBN para a Jovem Pan, onde eu já estou há 18 anos, e sempre trabalhando com a economia, uma área que eu gosto demais, e é um grande desafio, principalmente nessas fases de crise. Eu peguei vários planos econômicos, então eu gosto desse contato com o público. Tem momentos em que isso não é muito satisfatório, como a gente está enfrentando agora, que há uma grande dúvida das pessoas em relação à retomada do crescimento ou não. Então tem aquela velha disputa que a gente vê nas redes sociais. Isso acaba também atingindo um pouco o trabalho do jornalista, pelo menos do ponto de vista de críticas que recebe, porque antes a gente era pessimista quando estava falando da recessão econômica, agora a gente pode parecer otimista demais quando a gente fala nessa recuperação da economia, que eu acho que é sempre bom a gente salientar que não é uma recuperação excepcional, é apenas uma retomada aí, uma tentativa de reorganização da economia. Agora, em termos profissionais, eu fico muito satisfeita com tudo que eu fiz até agora. A gente sempre fica querendo fazer mais e mais e mais, apesar de ser um trabalho extremamente desgastante aí quando você tem, mas quanto mais desgastante, porque você tem um bom fato, um bom motivo, uma grande cobertura, mais satisfação você acaba sentindo. Olha, é curioso, eu não tive, como eu disse, eu decidi ser jornalista na última hora e, em princípio, eu queria escrever. Eu queria trabalhar em jornal mesmo, fazer grandes matérias, eu gostava disso. Depois eu fui encaminhada aí pela televisão e também no rádio por convites que eu fui recebendo, e aí você entra nesse processo e segue. Mas eu confesso que eu nunca me espelhei assim em nenhum grande exemplo. Eu gostava do trabalho do jornalista em si, no geral, de reportagem, de você investigar, de você buscar mais informação. Olha, eu acho que o futuro do jornalismo passa muito pelo futuro de todas as economias, de todos os países. Você tem um nível agora de informatização muito maior, de uso de tecnologias, e o jornalismo vai se adaptando, vai ficando muito mais rápido, porque você tem as redes sociais, você tem os canais da internet para você transmitir a sua informação, transmitir os programas, então isso tem uma agilidade muito grande. Antes o rádio apenas tinha essa agilidade, porque todo mundo pode ter um radinho em qualquer lugar, se não tem rede elétrica, você pode ter um rádio a pilha, mas aí chegaram os computadores e agora o celular, que quase todo mundo tem um celular que tem capacidade de entrar pela internet e acompanhar em qualquer lugar do mundo. Então isso é uma coisa muito boa, e eu acho que isso vai se inovando cada vez mais, e a gente tem de se adaptar, tem que ter essa agilidade. Hoje a gente fala, por exemplo, que o rádio tem imagem, e essa é uma realidade, porque você está nas redes sociais, o programa na íntegra, então as pessoas podem acompanhar com imagem o que você está falando. E antes o rádio era assim uma coisa meio misteriosa, em que as pessoas ouviam a sua voz e ficavam imaginando como você era. Olha, eu acho que o jornalismo é sempre um aprendizado, porque você está no dia a dia buscando informação, você vai se aprofundando nas várias questões, você vai tentando entender bem para você poder transmitir uma mensagem mais concreta, ou o mais explicativa possível. No caso da economia, principalmente, isso é fundamental, é você saber traduzir tudo que acontece, que são coisas que mexem com o dia a dia das pessoas, o dia a dia das empresas. As pessoas querem se planejar, querem saber o que esperar do futuro, e a economia está lá muito presente, ela mexe com a parte financeira, com o bolso de cada um, com o caixa das empresas. Então alguns assuntos que parecem muito distantes aí do nosso dia a dia, você tem que trazer
para esse dia a dia e mostrar para a pessoa, olha, parece distante de você, mas se isso lá não der certo, aquele ajuste que o governo está querendo fazer, isso acaba batendo na sua vida profissional, na vida pessoal e financeira. Então eu acho que é um aprendizado direto, você tem que se atualizar, eu acho que é essa a missão do jornalismo, você tem que estar constantemente buscando informações, se aperfeiçoando, buscando mecanismos para você chegar mais próximo de quem você quer atingir, do seu público. Conselhos para quem quer entrar no jornalismo: se prepare para grandes desafios. O primeiro, para você se estabelecer na carreira. O segundo, para você ser um bom profissional, para você encarar o dia a dia. Não é um trabalho fácil, não é uma coisa assim que tenha glamour como muita gente imagina, não. Você tem os bastidores daquilo que você mostra para o público, que é um trabalho bastante pesado, que não respeita feriado, não respeita final de semana, não respeita muito os seus horários, os seus problemas pessoais, problemas com a família. Você tem de se dedicar, porque o jornalismo é assim, as notícias acontecem 24 horas por dia e você tem que estar ligado para poder transmitir isso para o seu público. Não que você tenha um trabalho aí que seja ininterrupto, que você não tenha nenhum momento de folga, mas você não pode contar com feriados normalmente, você muitas vezes tem que se afastar desse dia a dia, dessa rotina normal da população, porque você tem um trabalho muito particular, assim como acontece com os médicos, com aquelas pessoas que têm que estar ligadas o tempo todo no próprio trabalho. Bom, como eu estava falando, eu fico ligado no jornalismo quase o dia todo. Eu começo cedo aqui na Jovem Pan, no Jornal Jovem Pan, que termina às 10 da manhã, depois a gente tem entrevistas para fazer, matérias que vão entrar às vezes para o dia seguinte. Eu apresento o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira, das 2 da tarde às 3 horas. Na sexta-feira, logo depois do jornal, apenas pela internet, eu ainda tenho Economia em Foco, que é um debate sobre os principais temas econômicos, com 2 convidados a cada sexta-feira. E à noite eu tenho a TV Gazeta, onde eu faço comentário dos jornais da Gazeta, sempre economia.